Quais são os maiores problemas do Brasil na cabeça dos eleitores dos municípios? É sobre isso que nós estamos falando numa série de 5 vídeos. E hoje, finalmente, chegamos no quinto e último vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e CEO aqui do Instituto IBESP. Estou nessa série de vídeos em cima de um dado que a gente juntou muita informação. Nós trabalhamos em 2024 em cerca de 5% dos municípios brasileiros, onde nós realizamos em média 500 entrevistas em cada um. Isso não foi só uma vez, a gente trabalhou durante de janeiro a outubro em todos esses municípios, onde nós tínhamos que entender quais eram os maiores problemas daquela cidade, que é para que o candidato que nós estávamos atendendo ali ter um projeto para cada problema, né, para cada tema que estava reclamando. Então, isso que as pessoas estavam reclamando. E como é que é feita essa pesquisa? Se você não viu nenhum dos outros 4 vídeos, eu te mostro agora. Subindo o mapa aqui, você vai ver, a gente pega nessa cidade, a gente entende qual é o maior problema de cada região, também a gente entende a avaliação, as lideranças de bairro, qual é o vereador que as pessoas mais gostam, qual é a imagem do prefeito, a gente entende tudo daquela região. E quando a gente fala de problemas, a gente faz o somatório desses micros problemas para a gente ter ali os maiores problemas da cidade. E hoje, finalmente, nós chegamos nos 3 últimos. Nós aí dividimos uma série de 5 vídeos. No primeiro vídeo a gente falou sobre turismo, cultura, habitação e urbanismo, que apareceram ali com menos de 1%, cada um deles, né? Depois, no segundo vídeo, a gente falou sobre esporte, lazer, meio ambiente e educação. E aqui a educação que eu mostrei e comento sobre isso no segundo vídeo, eu falo que a educação na cabeça de todo mundo é um grande problema para o brasileiro. Na cabeça do brasileiro, do eleitor, não é um problema. Tá? Então eu explico lá no segundo vídeo, não deixe de assistir. Depois, no terceiro vídeo, eu falei sobre desenvolvimento econômico, que tem ali a questão de investimentos em empresa, né? Também tem questão do desemprego, promoção social, principalmente moradores de rua, e o trânsito, que também pouca reclamação. No quarto vídeo, que foi o vídeo passado, eu falei sobre transporte público, obras públicas e segurança. Explico por que a segurança na cabeça das pessoas das cidades não é um problema tão latente que se a gente fizesse uma pesquisa nacional. E agora nós chegamos nos últimos 3 problemas. Eu tenho certeza que você, no meio do caminho ali olhando, se você assistiu os primeiros vídeos, vocês quiseram adivinhar qual era o maior problema, tal, né? Então, eu vou explicar cada um deles, e vou mostrar qual a importância de entendê-los, né? Então, começando pela saúde, é uma área que eu tenho um conhecimento, já trabalhei nessa área, é uma área que eu sempre estou ali trabalhando, né, tentando entender. A primeira coisa que a gente tem, né, vou tentar fazer algum comparativo com outras cidades, para depois falar um pouco das reclamações, né? A gente tem a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que são os países, são 38 países, né? Então a gente tem ali os países, esse país não tem só país rico, tá? Tem México, tem Chile, tem que você fica falando, poxa, mas assim, você quer comparar o Brasil com a Espanha, com a Alemanha? Não, nós temos países muito parecidos com o nosso. Quando a gente compara desses 38 países, o Brasil tem ali, é a 8ª maior economia entre os 38, tá? Então assim, ó, se a gente colocasse o Brasil, ele tem mais 30 países abaixo dele, ele tem, ou melhor, tem mais 20 e poucos países abaixo dele quando a gente fala de economia. Então o Brasil não é mais pobre, aliás, ele ficaria entre os mais ricos, ele simplesmente não está dentro. Por exemplo, o México, que está na OCDE, está em 11ª maior economia, o Brasil é a 8ª. Quando a gente pega a Colômbia, que está na OCDE, é a 40ª, está no número 40. E quando a gente fala da Costa Rica, é o número 67. Então percebe, eu não estou comparando o Brasil apenas com países ricos, eu estou comparando com a OCDE, porque a gente tem ali um dado médio, mas dentro da OCDE a gente está muito acima de vários países. Como é que a gente pode calcular aqui, quando a gente vai falar de dados de saúde, esperança de vida ao nascer, assim, até quantos anos em média vive? Então no Brasil, a idade média é 76,57 anos. Quando a gente pega a média global, e aqui eu tenho que pegar a média global, eu estou comparando com todos os países da África, por exemplo, subsaariana, países muito pobres, a média é de 73,5. Então nós que somos um país muito mais rico, muito mais próspero, com área, agricultura, pecuária, tal, muito mar, muito porto, a gente tem, a idade é 5%, a gente morre, entre aspas, 5% mais,
a nossa idade média de morte, de esperança de vida a nascer, 5% maior que a média mundial. E no ranking, quando a gente pega no ranking da OCDE, o ranking da OCDE é de 81 anos, então a gente está abaixo da OCDE. Outro dado que é calculado para a gente ver se a nossa saúde pública está boa, não está boa, a saúde do país, é a questão da mortalidade infantil, né? Nascidos vivos, aí morre até 1 ano ali. O Brasil tem 12 mortes, teve 12 mortes por mil nascidos vivos, 12 óbitos por 1000 nascidos vivos em 2023. A gente vem tendo queda aqui, tá? Mas a gente está muito acima desses países desenvolvidos. Quando a gente fala de morte materna, tá? Então morreu ali no parto, a gente morre uma mulher a cada 100 mil nascidos vivos. O Brasil tem teve 67 mortes em 2023. Também a gente está muito acima da média dos países, porque os países têm em torno de 10, os países mais ricos da OCDE têm em torno de 10, a gente tem 67, é 6 vezes maior. Índice de cobertura universal de saúde, isso é um dado que a gente teve um crescimento muito grande, porque a gente teve a atenção básica aumentando ali com a saúde da família, mas a gente tem muita cidade que ainda não faz esse investimento. O Brasil tem 80 pontos, a gente está um pouco acima da América Latina, mas muito abaixo de outros países ricos, principalmente dos mais ricos, né? Eficiência do sistema de saúde, nós estamos muito abaixo. Número de médicos por 1000 habitantes. Então nós temos o ranking, aqui quando a gente pega a média da OCDE, onde está lá o México, Costa Rica, Colômbia, a média deles é de 3,5 médicos por 1000 habitantes. Nós temos 2,14, então nós estamos abaixo dessa média. Só que nós temos um outro problema, existe uma grande concentração de médicos nos grandes centros. Se você pegar o início da Avenida Paulista ali, do metrô Paraíso até o Hospital Santa Catarina, a gente tem mais médicos do que a maioria das cidades brasileiras. Tá? Então, isso é um ponto que complica muito. Eu conheci o sistema de saúde de Cuba, estive lá, trabalhei por alguns dias lá dentro. O que tem em Cuba de diferente? O nosso SUS é muito melhor que tudo de Cuba. Tudo é melhor. A única coisa é que lá você tem a formação você tem muito médico por habitante. Ele se forma e não sai do país. Então, você tem muita gente se formando sem poder sair do país. Eu participei de um trabalhinho dentro da Universidade de Salvador Allende, em Cuba, e eu pude ver com meus olhos que a questão da formação do médico cubano ela realmente está muito abaixo da formação do médico brasileiro. Tá? Então a gente tem esses problemas, existiria uma visão mística que lá é tudo ótimo. Eu posso dizer para vocês, eu tenho fotos de tudo isso, que a saúde de Cuba ela é muito pior que a brasileira, mas as pessoas, como não conhecem, de repente vê um videozinho, vê alguma coisa, eu estive lá. Se alguém quiser prova, por favor, me mandem, aí eu mando prova para vocês, tanto de falta de remédio, a gente tem vários problemas lá. Tá? Cobertura vacinal, a gente está muito bem em cima da média ali. O que me incomoda na questão da vacinação é a questão de falta de confiança. As pessoas vêm perdendo falta de confiança não só na vacinação, mas em todos os sistemas. A gente também, leitos hospitalares por 1000 habitantes, a gente tem 2,47 leitos por 1000 habitantes, enquanto a média global é 3,5. Então a gente tem menos que muitos países mais pobres, a gente tem menos leitos. Então esse é um outro problema. Tá? E aqui, quando a gente faz pesquisas dentro das cidades, a gente percebe que realmente a saúde está sempre entre os maiores problemas. E aqui eu vou fazer uma defesa enfática de prefeitos. Tá? Os prefeitos têm uma obrigação de investimento de 15% do seu orçamento em saúde pública. Eu desconheço cidades que coloquem menos de 25%. Tem cidades que colocam 35% do seu orçamento. Ou seja, a saúde, quanto mais o prefeito tenta fazer bem feito, mais ele vai gastando, e aí a gente tem alguns problemas na saúde pública, que é o desperdício. A gente percebe que existe o desperdício, a gente tem muita corrupção, a gente tem um sistema de saúde que ele é mal usado, né? Então você teria que ter ali uma sequência. Eu vou numa unidade de atenção básica, depois eu tenho um problema ali que eu começo a precisar ser atendido por um especialista, por exemplo, eu tenho alguma cardiopatia, eu passo para um sistema especializado, também ainda dentro do município. Em São Paulo você tem os exames, né? E depois caso tenha alguma coisa para uma internação, aí você vai para um hospital. O pronto atendimento, a gente tem várias estatísticas sobre isso,
que no máximo 4% de quem vai numa UPA, num pronto atendimento, é caso de urgência ou emergência. Então você imagina que o sistema de saúde ele é entupido de pessoas que não deveriam estar lá, atrapalhando o médico, causando uma despesa maior, porque aí a prefeitura precisa colocar mais médicos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que o médico que está lá e tem tanta demanda que ele não consegue dar uma atenção como tem que ser dada, e aí às vezes passa um caso grave que ele não conseguiu detectar, porque a anamnese ali, o atendimento inicial não conseguiu ser bem feito, porque tanta gente reclamando, porque todo mundo acha que o maior problema dele é isso. O que a gente percebe, e eu já falei sobre a necessidade de rever o Bolsa Família, já falei sobre a necessidade de rever alguns pontos. Quando eu estou falando da necessidade nós temos estadistas no Brasil que falam assim, olha, eu vou perder voto, mas eu vou mexer em alguma coisa que eu entendo que é para o bem da população. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que o político certamente perderia voto, mas que é importante de repensar. E vou dar exemplo onde está funcionando. Tá? Você percebe, por exemplo, dia de jogo da Copa do Brasil, o pronto atendimento está vazio, ninguém vai durante o jogo. Então, por que você tem, e não é só essa data, mas você percebe que o movimento da UPA se dá em alguns dias, tá? Muitas pessoas buscam ali por um atestado, tal. Como é que é feito em alguns países que está dando certo quando você tem uma saúde pública? Tá? O que esses países, eu posso citar a Itália, por exemplo, mas tem outros países que fazem isso. O paciente chega ali, dentro de uma unidade de pronto atendimento, e vai passar por um filtro ali, vai passar por um primeiro atendimento, que vai fazer o atendimento e vai colocar uma cor nele. Tá? Então, a cor vermelha, a urgência, tal. A cor branca não tem problema nenhum ali. O que acontece com essa pessoa? Isso chama-se protocolo de Manchester. Tá? O que acontece? Essa pessoa que pegou a corzinha branca, ela vai ser atendida só quando o médico conseguir atender e ainda vai pagar uma taxa, digamos que ele pagaria aqui R$50 por essa consulta com o prefeito do pronto atendimento. Certamente isso faria com que as pessoas desestimulasse as pessoas irem até lá, ficar o dia inteiro sentada, para depois ser atendido e ainda pagar R$50. Tá? Então, é uma medida que vai contra o ideário do SUS, que foi criado lá em 1988. Eu entendo que vai contra o ideário ideológico que foi colocado lá. Mas aí eu peço a atenção dessas pessoas que são da saúde pública, a necessidade que nós temos de esvaziar a porta das UPAs e fazer com que as pessoas façam o caminho correto aos poucos, né? Que elas comecem a se cuidar da sua saúde, indo na atenção básica, fazendo um acompanhamento, evitando bater na UPA. Só para ficar bem claro, né? Quem chega acidentado nunca entra por essa porta, a pessoa acaba entrando pela porta lateral. E por que eu digo isso? Né? Quando a gente pega o gasto público em 2024 do Brasil, esses dados aqui não são muito corretos, tá? Porque a gente tem o gasto público do município, a gente tem gasto do estado e também tem o federal, ficou ali em cerca de R$259 por mês por habitante. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Existem convênios médicos, planos de saúde mais populares, que custam menos de R$259. Aí você pode falar, poxa, mas o SUS você tem tratamento oncológico. Eu posso dizer isso porque eu só tenho elogio a fazer. Meu pai foi atendido no INCOR por muitos anos, ele era cardiopata, faleceu esse ano, e sempre foi muito bem atendido. E quando foi preciso atender a parte oncológica, que acabou complicando, ele também foi sempre muito bem atendido. Então a minha defesa é que os atendimentos de alta complexidade continuem com o Estado, tá? E os atendimentos mais simples fiquem ali, a pessoa tenha condições de pagar do seu próprio bolso. Não, mas vamos lá, isso aqui é um sentimento meu de quem já trabalhou como foi secretário de saúde. Tá bom, se a gente conseguir melhorar a questão da porta, da UPA, já reduz muito a despesa ali do prefeito e consegue melhorar a qualidade de tudo. Mas apenas para chamar atenção, quanto custa por pessoa ali R$259 por mês. Tá? Então, questão de saúde pública, o que as pessoas mais reclamam? Falta de médico. Quando você chega e fala assim, falta médico ou falta medicamento. A falta de medicamento é um problema do prefeito. A gente sabe que tem muito desvio, que o funcionário acaba levando para casa, acaba dando a mais na farmacinha, tal. Mas assim, ou
as prefeituras acabam não comprando mesmo, por falta de planejamento, por falta de dinheiro. Mas a principal reclamação de todas as cidades que a gente vê, quando se fala de saúde, é falta de médico. Quanto a cidade mais longe de um centro, um centro ali maior, né, de pessoas, uma grande cidade, quanto maior a distância, menos médicos tem. E aí os prefeitos ficam numa situação muito complicada porque a população quer ser atendida por médico. Apesar de nós termos profissionais enfermeiros muito bons que podem fazer um grande atendimento ali de início. Tá? O segundo problema que apareceu ali com 22,8% são os outros problemas. Que outros problemas são esses, Marcelo? Me explica direitinho. Vamos lá. Por que a gente chama de outros problemas quando a gente fala de uma cidade? Por exemplo, a cidade de São Paulo, a maioria das cidades de São Paulo, quem faz o saneamento básico, o tratamento, a coleta de esgoto, quem faz é a Sabesp, certo? Então esse é um problema que não é de solução direta do prefeito. Um outro problema, quando reclamam assim de alagamento e enchente, que é o que mais puxa para cima aqui essa reclamação dos outros problemas, tá? Alagamento e enchente. Mas por que o alagamento e enchente nós colocamos ali nos outros problemas? O alagamento e enchente pode ser um problema de meio ambiente, porque você de repente tem que desassorear um rio para que essa água não emposse. Pode ser um problema de obras públicas, que de repente tem que fazer com uma construção de um piscinão, por exemplo, ou pode ser um problema de serviços urbanos, de manutenção, de zeladoria da cidade, que você tem que limpar bueiros para que a água vaze. Tá? Então, o maior problema desses outros problemas, em primeiro lugar, fica alagamento e enchente. Segundo, fica o saneamento básico, que a gente não tem em quem colocar. Mas é claro que ali também tem problemas com a empresa de água, problemas com a empresa de luz, reclamação, falta uma lotérica no meu bairro. Então, tudo isso a gente apresenta para o prefeito. Aqui a gente uniu nesses temas aqui. Agora, só para chamar atenção, quando fala de saneamento básico, a gente tem ainda 90 milhões de brasileiros que não têm acesso à coleta de esgoto, 32 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Vamos lá, é uma vergonha o Brasil falar sobre isso. A gente tem aí praticamente 1/4 das pessoas que não tem uma estrutura adequada de saneamento básico. Tá? Então a gente tinha ali o Marco Civil do saneamento básico, que era o momento da universalização, né? E aí você não ia ter mais problema, mas me parece que falta questão política mesmo. Como eu citei na segurança, me parece que falta um empenho político para fazer com que a segurança deixe de ser um problema brasileiro, como também me parece que a questão do saneamento básico falta um esforço político. Tá? E aí, em primeiro lugar, a gente tem aqui a questão dos serviços urbanos, tá? Que ficou em primeiro lugar com 31,1%. E você fala, Marcelo, não é possível. Como que esse problema ficou à frente da segurança e da saúde? Como eu disse para vocês, isso aqui é a união dos problemas das cidades que nós falamos. Nós não perguntamos qual é o maior problema do estado de São Paulo, qual é o maior problema da sua cidade. Nós queremos entender de forma local qual é o maior problema e a união desses problemas se transformar no grande problema. Porque eu digo, sempre se eu pergunto de forma geral, a gente vai ter sempre aquela visão maniqueísta. Ou o problema é segurança ou é saúde. E aí o prefeito não administra, porque ele vai ficar fazendo projeto para segurança e para saúde, sendo que tem, como vocês viram, outros problemas e no final das contas, 2 problemas que estão na frente da saúde e da segurança, que são esses outros problemas, principalmente o alagamento e enchente, mas, em primeiro lugar, os serviços urbanos. O que vem a ser serviços urbanos? É uma forma técnica que a gente colocou de chamar aqui a zeladoria da cidade. O prefeito, ele tem que prefeitar. Tá? O prefeito, às vezes, ele pensa em grandes projetos para a cidade e não faz o básico. O que as pessoas esperam do prefeito como básico? 1, limpar a cidade. 2, tapar buraco. Tá aqui, tapar buraco é manutenção. Pavimentar uma rua é obras, tá? Então são coisas diferentes. Por isso que quando a gente estava lá em obras públicas, que apareceu com 5,5%, a gente... Pavimentação. Aqui eu estou falando de tapar buraco, limpar a rua, iluminação, capinação, coleta de lixo. Tá? Então perceba que são problemas. Isso faz com que a pessoa não viva bem. Não adianta nada eu ter um sistema de saúde
Ótimo, uma segurança que está funcionando, mas a rua da pessoa toda suja, cheio de lixo, não passa o caminhão da coleta, à noite eu não tenho, a minha segurança está boa, mas eu não tenho iluminação na rua, então a sensação de segurança cai muito, porque eu não tenho simplesmente luz na minha rua. Então aqui eu sempre venho falando sobre isso. E quando a gente faz um cruzamento, amanhã eu vou apresentar uma pesquisa logo cedo para um prefeito, né? E são dois pontos que hoje que machucam mais. Esse aqui é um estudo específico que nós fazemos, que nós entendemos quais são os maiores problemas e depois eu entendo quais problemas que o prefeito tem que focar para melhorar a avaliação de governo. Afinal de contas, a avaliação ela tem uma relação direta com a reeleição ou com a sucessão, tá? Então o nosso trabalho sempre é fazer com que o prefeito tenha informação para que ele governe melhor, para que ele seja bem visto pela população. Ponto. É isso para isso que o IBESP existe, tá? Então quando a gente olha os serviços urbanos e a saúde, são os grandes problemas dele. E tem outros problemas que aparecem, mas assim, prefeito, amanhã eu vou falar sobre isso. Foque na limpeza da cidade, tal, e na saúde, como aí é um caso específico que eu vou conversar com ele, eu vou passar a minha visão para ele, porque durante a apresentação da pesquisa, que dura em torno de 2 horas, 3 horas, eu sempre vou passando a visão que eu tenho em cima das reclamações das pessoas. Eu não crio nada, né? Então eu simplesmente leio a pesquisa e aí eu tento passar as informações. Então, para finalizar, esses cinco etapas que nós tivemos aqui, 5 vídeos, os principais problemas, 3 principais problemas, a saúde, depois a questão dos outros problemas que não tem uma solução direta da prefeitura ali, não tem uma secretaria de alagamento e enchente, né? Mas assim, é um problema que é muito complicado, principalmente você pega na época do verão na cidade de São Paulo, é um problemaço que a gente tem de alagamento. Mas, principalmente, e isso é um aviso a todos os prefeitos, antes de pensar em fazer um show, antes de pensar em fazer não sei o quê, deixe a sua cidade limpa, organizada, guia pintada, pintadinho com iluminação. Arrume sua casa, e se você é uma cidade turística, arrume a sua casa para receber a visita. Não adianta nada você fazer um evento na praia, um show na praia, com a tua cidade toda cheia, e quando acabar o show, a cidade vai estar mais cheia e ninguém vai limpar. Então, serviços urbanos nada mais é que você cuidar da sua casa com carinho. Então, o prefeito que tem uma visão muito forte para isso, tem uma equipe de limpeza motivada, que tem ali um secretário que gosta de trabalhar, com certeza a cidade vai estar um ponto acima. Isso ajuda muito o prefeito, até na defesa do seu legado. Tá? Então, às vezes, entendo que um grande político, e me parece que os políticos estão se afastando desse ideário, o grande desejo de um bom político é deixar um legado. Eu fiz isso, né? Então, acho que um grande legado que um prefeito tem é ser considerado o prefeito que, na história, foi aquele que deixou a cidade mais limpa e organizada. Tá? E vai ser lembrado para sempre sobre isso. Gente, quiser mais informação sobre tudo isso, por favor, venha aqui no nosso aplicativo, baixe o aplicativo, veja lá as nossas pesquisas, veja os dados eleitorais, veja também ali os vídeos de forma organizada. Se você quiser bater um papo comigo, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui é porque eu estou fora do país, não estaria aqui, mas você pode vir aqui nesse QR Code, agendar uma reunião comigo, voltando, eu vou começar a procurar as pessoas, tá? Então eu agradeço aqueles que já fizeram esse trabalho de bater um papo comigo, eu adoro conversar com as pessoas, com os políticos, até com pessoas curiosas, né? Mas a minha preocupação é trazer informações para vocês, tá bom? Então um grande abraço. No próximo vídeo já estarei de corpo e alma aqui. Um grande abraço.